Por mais de 40 anos, um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos conseguiu escapar de milhares de investigadores, atravessar diferentes cidades e construir uma vida aparentemente normal sem levantar suspeitas, enquanto policiais analisavam pistas, interrogavam suspeitos e seguiam caminhos que não levavam a lugar nenhum. O responsável por dezenas de ataques e execuções continuava vivendo em liberdade. O que ninguém imaginava era que o fim dessa caçada histórica não viria por uma confissão, uma testemunha ou uma denúncia anônima. Depois de décadas escondendo seus rastros, tudo desmoronou por causa de um pequeno deslize que ele jamais imaginou que pudesse entregá-lo. Durante os anos 70 e 80, a Califórnia viveu um dos períodos mais assustadores de sua história criminal. Mais de 100 famílias tiveram suas casas invadidas por um homem que parecia surgir do nada e desaparecer da mesma forma. No meio da madrugada, moradores acordavam com uma lanterna apontada diretamente para seus rostos. Quando conseguiam enxergar alguma coisa, viam apenas uma figura de máscara escura parada ao lado da cama. Ele entrava silenciosamente, rendia as vítimas e passava horas dentro das residências. Ao longo dos anos, dezenas de mulheres foram atacadas dentro de suas próprias casas. Em vários casos, maridos e filhos estavam presentes, completamente impotentes diante da situação. Além dos ataques, pelo menos 12 pessoas perderam a vida, e o número real poderia ser ainda maior. O criminoso não seguia um padrão fácil de identificar. Ele agia em diferentes cidades, mudava seus métodos constantemente e deixava pistas falsas para confundir as investigações. As vítimas não tinham ligação umas com as outras, o que tornava praticamente impossível prever onde ele apareceria em seguida. Mesmo quem sobreviveu nunca conseguiu esquecer completamente o que aconteceu. Anos depois dos crimes, algumas vítimas ainda recebiam telefonemas anônimos. Do outro lado da linha, uma voz sussurrava ameaças e fazia referências aos ataques ocorridos muitos anos antes. Em 1986, os crimes simplesmente pararam. Sem aviso, sem explicação, o responsável desapareceu e o caso esfriou. Durante décadas, a polícia recebeu milhares de denúncias, pistas e nomes de suspeitos. Nenhuma delas levou ao verdadeiro culpado. O homem ficou conhecido por diversos apelidos ao longo dos anos, mas foi um nome, em especial, que aterrorizou comunidades inteiras durante décadas e acabaria entrando para a história: o assassino do Estado Dourado. Enquanto investigadores tentavam resolver o mistério, uma escritora chamada Michelle McNamara começou a se interessar profundamente pelo caso. Em 2006, ela criou um blog chamado True Crime Diary e passou a reunir informações sobre crimes não solucionados. Aos poucos, construiu uma comunidade de pessoas obcecadas em descobrir quem era o homem responsável por espalhar medo pela Califórnia durante tantos anos. Michelle mergulhou nos arquivos antigos, conversou com investigadores e analisou detalhes que haviam ficado esquecidos em diferentes departamentos policiais. Ela também começou a escrever um livro. A ideia era reunir informações espalhadas por diversas cidades e montar um retrato completo do assassino. Durante esse trabalho, ela conheceu o investigador Paul Howlis, um dos policiais mais determinados a resolver o caso. Os dois trocaram informações durante anos. Juntos, analisaram evidências antigas e discutiram novas possibilidades para identificar o responsável pelos crimes, mas Michelle não viveu para ver o desfecho da história. Em 2016, ela teve seu fim enquanto dormia. Segundo pessoas próximas, seu maior desejo era que o criminoso fosse finalmente identificado, não importando quem recebesse o crédito pela descoberta. Após seu fim, seu marido trabalhou para concluir e publicar o livro que ela havia deixado inacabado. A obra foi lançada em 2018 e ajudou a manter o caso nos holofotes, justamente quando a investigação estava prestes a dar uma virada histórica. Entre as diversas teorias discutidas por Paul Howlis e Michelle McNamara, uma delas chamava atenção: a possibilidade de usar bancos de dados genealógicos na internet. Na época, sites de genealogia estavam se tornando populares. Pessoas enviavam amostras de DNA para descobrir suas origens familiares e encontrar parentes distantes. Howlis decidiu testar uma ideia que parecia ousada para a época. Ele pegou material genético preservado desde os anos dos crimes e comparou
com perfis disponíveis em plataformas de genealogia. O resultado não apontou diretamente para o criminoso, mas apontou para um parente. A partir dali, investigadores começaram a montar árvores genealógicas, cruzando nomes, datas e conexões familiares. O trabalho foi lento e extremamente detalhado. Aos poucos, uma pessoa passou a chamar atenção. Seu nome era Joseph James DeAngelo. Em abril de 2018, policiais cercaram sua casa e fizeram a prisão que encerraria um mistério de mais de 4 décadas. O homem que a Califórnia procurava há 44 anos finalmente tinha um nome. Mesmo com as suspeitas aumentando, os investigadores precisavam de uma confirmação definitiva. Paul Hollis chegou a passar pela frente da casa de Joseph e pensou em simplesmente bater a porta para pedir uma amostra de DNA, mas desistiu. Se estivesse errado, perderia tempo. Se estivesse certo, poderia alertar o homem que procuravam havia mais de 4 décadas. A equipe decidiu agir de outra forma. Os policiais passaram a monitorar discretamente os movimentos de Joseph em locais públicos. O objetivo era conseguir material genético sem que ele percebesse. Durante a vigilância, os investigadores recolheram um lenço de papel descartado por DeAngelo. Além disso, também conseguiram material genético em objetos que ele havia tocado, incluindo a maçaneta de seu veículo. Os testes foram realizados às pressas. Quando os resultados chegaram, não restavam dúvidas. O DNA era compatível com as evidências preservadas desde os ataques ocorridos décadas antes. Depois de 44 anos, o fantasma que aterrorizou a Califórnia finalmente tinha rosto e nome, mas quem era o homem que conseguiu escapar da polícia por tanto tempo? Joseph James DeAngelo nasceu em 8 de novembro de 1945, na cidade de Bath, no estado de Nova York. Sua família mais tarde se mudou para a Califórnia, onde ele passou boa parte da juventude. À primeira vista, sua trajetória parecia relativamente comum. Frequentou escolas da região de Sacramento, jogou beisebol durante a adolescência e mais tarde ingressou na Marinha dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Vietnã, serviu a bordo de navios militares. Após deixar o serviço militar, estudou ciências policiais e depois obteve formação em justiça criminal. Seu currículo parecia o de alguém destinado a trabalhar na aplicação da lei. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1973, DeAngelo ingressou na polícia da Califórnia. Trabalhou inicialmente em Exeter e depois em Auburn. Curiosamente, durante esse período, ele chegou a participar de investigações relacionadas a crimes que hoje se acredita terem sido cometidos por ele próprio. Para colegas de trabalho, parecia apenas mais um policial, mas havia sinais de comportamento problemático. Segundo relatos posteriores, ele tinha dificuldade em lidar com críticas e costumava guardar ressentimentos por longos períodos. Em 1979, sua carreira entrou em colapso quando foi flagrado furtando um martelo e um repelente para cães em uma loja. O episódio parecia apenas um caso de pequeno furto. Porém, olhando em retrospecto, muitos investigadores acreditaram que aquele deveria ter sido um alerta muito maior. Após ser demitido, DeAngelo teria desenvolvido uma obsessão pelo então chefe de polícia, Nick Willick. Pouco tempo depois, a filha de Willick relatou ter visto um homem observando seu quarto durante a noite enquanto apontava uma lanterna pela janela. Na época, ninguém conseguiu provar quem estava do lado de fora. Décadas mais tarde, quando os investigadores revisitaram a história, passaram a acreditar que aquele episódio era mais uma peça do enorme quebra-cabeça que cercava Joseph DeAngelo. E o mais assustador era que, enquanto construía a imagem de cidadão comum, veterano de guerra e ex-policial, ele continuava escondendo um dos segredos mais sombrios da história criminal da Califórnia. Durante décadas, o criminoso em série parecia ter vencido. As investigações avançavam, recuavam e voltavam ao ponto de partida. Milhares de denúncias foram analisadas. Mais de 8.000 suspeitos passaram pelo radar da polícia. Nenhum deles era o homem certo. Enquanto isso, Joseph James DeAngelo envelhecia tranquilamente em Sacramento. Ele trabalhava como mecânico de caminhões, tinha filhos, netos e levava uma rotina aparentemente comum. Para os vizinhos, era apenas mais um morador da região. Ninguém imaginava que aquele aposentado de 72 anos estava ligado a uma sequência de crimes que havia espalhado medo por toda a Califórnia.
Na manhã de 25 de abril de 2018, autoridades da Califórnia convocaram uma coletiva de imprensa histórica. Após mais de 4 décadas de investigação, anunciaram que o assassino do Estado Dourado havia sido identificado e preso. We all knew, as part of this team, that we were looking for a needle in a haystack. We found the needle in the haystack, and it was right here in Sacramento. We're upwards of 50 rapes, 12 murders, crimes that spanned 10 years across at least 10 different counties. Enquanto os policiais cercavam sua residência em Sacramento, DeAngelo foi pego completamente de surpresa. Segundo investigadores presentes na operação, ele parecia tentar entender rapidamente o que estava acontecendo e buscar alguma saída para aquela situação, mas não havia mais para onde correr. Ele foi detido sem conseguir escapar. Curiosamente, não fez grandes declarações nem tentou negar imediatamente as acusações. Em vez disso, demonstrou preocupação com algo extremamente comum, comentou que havia uma assadeira no forno. Era uma reação estranha para alguém acusado de alguns dos crimes mais conhecidos da história do estado. A notícia rapidamente ganhou repercussão mundial. Jornais, emissoras de televisão e especialistas em crimes reais passaram a acompanhar cada novo detalhe do caso. Para muitos investigadores, o momento parecia irreal. Depois de décadas perseguindo um criminoso praticamente invisível, finalmente havia uma resposta. Pouco tempo depois da prisão, DeAngelo apareceu diante da justiça. A imagem chamou atenção. O homem que vizinhos descreviam como ativo, fisicamente forte e capaz de andar sem dificuldades, surgiu sentado em uma cadeira de rodas. Falava baixo, aparentava fragilidade e parecia confuso, mas a impressão não durou muito. Em audiências posteriores, ele foi visto em pé, movimentando-se normalmente e permanecendo longos períodos sem demonstrar qualquer limitação física relevante. Muitos observadores passaram a acreditar que aquela aparência frágil fazia parte de uma tentativa de despertar compaixão ou transmitir a imagem de um idoso incapaz de compreender o que estava acontecendo. A estratégia não convenceu muita gente. Durante as audiências, ele permaneceu quase sempre em silêncio, encarando o ambiente ao redor sem demonstrar emoção. Nem mesmo familiares das vítimas conseguiram identificar sinais claros de arrependimento. As provas acumuladas ao longo da investigação eram enormes. Além do DNA, investigadores encontraram ligações entre DeAngelo e diversos locais relacionados aos crimes. Objetos guardados ao longo dos anos também passaram a ser analisados. Em 2020, ele decidiu admitir sua responsabilidade pelos ataques e execuções atribuídos a ele. All your statements, and I'm truly sorry. A decisão evitou um longo julgamento e permitiu que sobreviventes e familiares finalmente ouvissem uma conclusão oficial para um caso que parecia insolúvel. Durante as audiências de sentença, dezenas de vítimas tiveram a oportunidade de relatar os impactos que aqueles crimes causaram em suas vidas. Muitas passaram décadas convivendo com medo, ansiedade e lembranças que nunca desapareceram completamente. Em agosto de 2020, Joseph James DeAngelo recebeu múltiplas penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Aos 74 anos, o homem que durante décadas conseguiu escapar da polícia passaria o restante da vida atrás das grades. O fim de uma caçada de 44 anos. O mais impressionante dessa história é que ela não terminou por causa de uma confissão, de uma testemunha esquecida ou de uma perseguição cinematográfica. Tudo começou com uma evidência preservada durante décadas e um simples lenço de papel descartado sem qualquer cuidado. Depois de mais de 40 anos escondendo seus rastros, o homem que aterrorizou a Califórnia acabou sendo derrotado justamente por algo que não percebeu. Um pequeno deslize. E foi esse deslize que finalmente revelou um dos criminosos mais procurados da história dos Estados Unidos. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.